conhecer Jesus. Eu quero conhecer. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão conectados, estão nos acompanhando nessa noite. Eu sou o pastor Jorge Luiz de Souza, sou aqui da IPUB, da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. É uma honra, um prazer poder estar convosco. Eu também sou vice-presidente do nosso distrito de Minas Gerais. Nosso presidente é o pastor Irineu e eu sou o vice. É um prazer poder participar com todos que estão nos assistindo neste momento. E eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos essa oportunidade agora. Eu cumprimento os irmãos aí da IPUB de Pinhais, a pessoa do seu pastor, os obreiros, o corpo ministerial, todos os irmãos, e o irmão William, que está proporcionando essa oportunidade para que juntos possamos aprender um pouco mais. Então, nessa noite, é uma noite de estudar a palavra de Deus, e eu venho com fé, acreditando que estou trazendo aqui o conhecimento para somar com tudo aquilo que vocês já têm aprendido. E eu gostaria de dar início nessa noite fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Jesus por essa oportunidade. Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro juntamente com a sua igreja, comprada com o seu sangue, nessa noite, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a nossa esperança, temos a nossa salvação. E agora, uma oportunidade de participar, de partilhar com os irmãos um pouco desse pão espiritual, a palavra de Deus. Esse pão que alimenta, que edifica, que fortalece. Senhor Jesus, muito obrigado. E tu és aquele que sempre está presente. Agora, nesse momento, o Senhor está conosco. O Senhor falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos do seu nome, o Senhor está no meio. Então, nós acreditamos que verdadeiramente assim é. O Senhor está conosco. E que nessa noite, nosso conhecimento aumente. Ao terminar essa transmissão, que nós possamos ter somado e os irmãos adquirido mais conhecimento da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de estudar com vocês nessa noite sobre a luz. A luz. E eu gostaria de ter com vocês, nessa oportunidade, a palavra de Deus. E quem puder ler comigo, são 3 versículos logo no início, Gênesis 1, de 1 a 3. Então, apenas esses 3 versículos da palavra de Deus, aqui nós vamos discorrer o nosso estudo nessa noite. A Bíblia diz assim, Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nessa noite, gostaria de falar com vocês sobre a luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Todos nós que estudamos a palavra de Deus, quando nós começamos a ler sobre a criação, Deus fala aqui no versículo 3, haja luz e houve luz. Mas, se nós continuarmos a ler a palavra de Deus, você vai ver que no 4º dia é que Deus faz 2 luminares. O maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor, que é para governar a noite, que é a lua. Então, muitos ficam pensando, perguntando,
que luz é essa? E lá Deus falou, haja luz, houve luz, e depois ele coloca 2 luminares, sol e lua, lá no 4º dia. Então, muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus, alguns falam assim, isso é uma luz cósmica, né? A luz do universo. Tem algumas pessoas que falam que com o Big Bang, a grande explosão, aquilo provocou uma energia muito forte, um brilho muito forte. E há muitas conjecturas sobre isso, muitos pensamentos sobre isso. E há uma corrente que diz assim, é a própria presença do Senhor, que é a luz, que fez com que tudo brilhasse naquele momento. Então, nós temos a oportunidade agora de ler a palavra de Deus, que o Senhor falou, haja luz e houve luz. Então, é a presença do Senhor? Amém. Deus é luz. Mas nesse momento eu queria trazer para a palavra de Deus como que Deus ele faz as coisas. Se nós basearmos o nosso estudo nessa noite, que é difícil trabalhar nas trevas, todas as pessoas que chegam no lugar aonde está escuro, ele logo procura um interruptor para ligar, para clarear, não é? Porque a palavra de Deus, ela nos diz, nós podemos pegar a palavra de Deus, Provérbios 4 e o versículo 19, que diz assim, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Vou ler de novo. Provérbios 4 e 19. Mas o caminho dos ímpios é densas trevas, completa escuridão. Nem sequer, nem imagina, eles não sabem em que tropeçam. Tropeçam, mas não sabem em que. Por quê? Por causa das trevas. Você pode observar a sequência, criou Deus os céus e a terra. Há muitas conjecturas sobre o que fez com que a terra ficasse sem forma, vazia e com trevas. Mas a Bíblia diz que o Senhor vem, né, cria tudo, depois há trevas, e ele diz, haja luz, houve luz. E após a luz é que ele começa a chamar as coisas, ele começa a dar ordem e as coisas começam a acontecer. Então, disse Deus, aí Deus chama, Deus faz com que a divisão entre águas por cima, água por baixo, água que fica embaixo, misturado com terra, ele depois vai dar o nome de mares, e depois vai dar nome àquela porção seca terra, e o firmamento que ficou em cima, ele deu o nome de céus. Então você vai ver que depois da luz é que ele começa a trabalhar. Então eu disse, é impossível trabalhar no escuro. É impossível digitar no escuro. É impossível pegar uma ferramenta no escuro. Então é difícil fazer isso. Então aí nós vemos que precisamos da luz. Da luz. Da luz. Aleluia. Aleluia. Então, somente depois da luz é que nós precisamos começar a trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Então, como vocês podem ver, o Senhor, ele, através da luz, ele mostra que, para nós, nos dá um exemplo maravilhoso, que nós precisamos de luz para poder trabalhar. Então, nessa oportunidade, é justamente sobre isso que nós vamos discorrer a nossa mensagem. Luz, luz, amém, para poder trabalhar. A igreja precisa de luz, muita luz, e luz forte para poder trabalhar, até para poder ter uma visão melhor. Os irmãos da igreja precisam receber bastante luz para poder enxergar melhor. Quanto mais luz, você vê detalhes que não veria se tivesse escuro. E é por isso que a palavra de Deus, eu gostaria de ler com vocês, olha o que diz
Provérbios 6 e 23. Olha o que diz Provérbios. Gostaria de ler com os irmãos. Capítulo 6 e o versículo 23. Provérbios 6 e 23. Diz assim, olha, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Aleluia! O mandamento é uma lâmpada, desculpa, e a lei uma luz. Por isso que no Salmo 119, 105, fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ilumina o caminho. Porque lembra de Provérbios 4 e 19, que fala que o ímpio tropeça e nem sabe o que tropeçou? Está no escuro, está nas trevas, mas nós temos a luz. Então, aqui está falando, olha, o mandamento é uma lâmpada, Provérbios 6 e 23, aleluia. E a lei, uma luz. E é justamente sobre isso que nós estamos falando, sobre a luz. Você já observou que quando as pessoas querem fazer alguma coisa errada, ele não fica na luz? Ele não fica no lugar claro? Normalmente, ele sai de fininho e vai procurar um lugar escuro e vai ficar bem escondido para fazer uma coisa errada. Então, quando Deus falou assim, Adão, a Bíblia diz que ele correu e se escondeu. Então, ele saiu do foco. Deus é luz. E ele tentou se esconder. A gente só esconde no lugar bem escondido, se tiver jeito, no escuro. Criança, quando brinca, eles entram debaixo da cama, abre a porta do guarda-roupa, entra, procura um lugar escondido e sempre escuro. Porque a luz tudo revela. Então, eu preciso de luz, de mais luz, e você também. Mais luz, para que nós possamos realmente ver com nitidez, porque Deus é luz. Alguns estudiosos dizem que Adão e Eva, eles brilhavam como luz. Então, o corpo deles era como um foco de luz. E eu posso até mesmo partir, né, por esse caminho, como alguns teólogos dizem, que eles brilhavam. Mas alguém pode perguntar, algum dos irmãos pode perguntar aí de Pinhais, mas pastor, como assim? É simples. Se nós pegarmos, quando Moisés ele sobe para o Monte Sinai, fica 40 dias, ele desce, quebra as tábuas da lei, volta, fica mais 40. A Bíblia diz que quando ele desce do Monte Sinai, o rosto de Moisés resplandecia. E Moisés teve que usar um véu. Então, quando ele ia conversar com o povo, ele usava o véu. Porque imagina você olhar para a pessoa e o rosto da pessoa está igual uma lâmpada. Né? É estranho. Então, ele colocava um véu e conversava com os irmãos. Quando ele chegava diante do Senhor para conversar com o Senhor, ele tirava o véu, porque aí era luz com luz. Então, o rosto dele brilhava de tanto ficar perto do Senhor, na presença do Senhor, aquela luz impregnou na pele do seu rosto e ficou como fosforescente. Então, o rosto de Moisés é como se passasse uma tinta fosforescente que brilhava. Então, dizem que o Adão e Eva também, de tanto ficar na presença de Deus, que Deus vinha conversar com eles todo dia, e eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, dizem que eles brilhavam. Eu posso acreditar nisso por causa de Moisés. E quanto mais eu e você ficamos perto do Senhor, nós brilhamos hoje no Espírito, né? Porque Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. E ele fala em João 8, versículo 12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue
jamais, nunca andará em trevas. Então, Jesus é a luz. E eu quero dizer para os irmãos que eu vejo uma semelhança muito grande entre Gênesis, principalmente o capítulo 1 de Gênesis. E quando eu pego o livro de Mateus e o livro de João, os evangelhos de Mateus e João, eu vejo uma semelhança muito grande entre Gênesis capítulo 1 e Evangelho de Mateus, principalmente o início ali do capítulo. E quando eu pego João capítulo 1, capítulo 3, eu vejo ali, olha, sabe, parece que é cópia. Quando nós pegamos Mateus, você vê lá, logo no início, começa com genealogia, né? Vai falando que um era filho do outro vai contando a genealogia, até chegar em Jesus Cristo. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, Deus começou a criar as coisas, criou o primeiro homem. Quando você pega Lucas, capítulo 3, você vai ver também a mesma genealogia, como se fosse Mateus, capítulo 1. E um chega a Abraão, o outro chega até Adão. Então, nós vemos uma semelhança. E eu gostaria de mostrar para os irmãos, nesta oportunidade, nesse estudo, nessa noite, Deus falou assim, haja luz. E eu disse, quando ele fala luz, em seguida ele começa a criar, a chamar a existência. E as coisas começam a vir à tona, concordando com o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz que o Senhor chama a existência as coisas que não são como se elas já existissem. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama a existência as coisas que não existem. E Hebreus, amém, capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é isso? Passado. Ontem, hoje, presente. E eternamente, por toda a eternidade, ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é imutável. Então, ele não sofre nenhuma sombra, nenhuma variação. Coisa alguma, ele permanece o mesmo. Só Deus para permanecer o mesmo. Porque eu e você mudamos. O tempo muda. A Terra sofre desgaste. O próprio universo. Alguns dizem que ele está encolhendo, outros falam que ele está expandindo. Então, as coisas mudam de lugar. Não é isso? Com o tempo. Mas Hebreus 13, 8 fala, ele é o mesmo. Só Deus para permanecer o mesmo. Ele é atemporal. Ele trabalha no tempo, mas não é subjugado ao tempo. Amém? Aleluia. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo. Salmo 90, quem escreveu foi Moisés. Você pode ler o Salmo 90. Moisés escreveu. E ele fala assim no versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E o escritor aos Hebreus fala, Jesus é o mesmo, olha, mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente. Então, é como se estivesse falando de uma eternidade a outra. Ele não muda. Então, eu estou fazendo uma comparação com os irmãos aqui sobre Gênesis 1. E olha bem, eu vou ler o versículo 4 de Mateus. Mateus, capítulo 4. Disse Deus, haja luz. E Mateus 4, gostaria de ler com os irmãos nessa noite. A luz. Eu preciso de luz, mais foco de luz, mais intensidade de luz. E você também, como Moisés, eu preciso estar mais perto de Jesus para que eu possa brilhar dia após dia, de glória em glória. E você também, a irmã também, o irmão também, o pastor também, o obreiro também. Mais luz, mais luz. Mateus 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, olha, ouvindo que João estava preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, é uma profecia, a terra de Zebulon
e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Gentios, é igual eu e você. O povo que estava sentado em trevas. Lembra das trevas lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2? E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui, olha, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Parece que Gênesis 1 e 3 haja luz. Então raiou a luz. Irmãos, eu vejo uma semelhança tão grande, tão tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Raiou a luz. E quem raiou? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que trouxe essa luz, que raiou a luz? Foi a presença de Jesus. Quando ele chegou ali, as trevas foram dissipadas e a luz raiou. Haja luz, Gênesis, luz. E agora Jesus vem, luz. Você está vendo a semelhança? Por isso que alguns falam assim, olha, quando lá no início, Gênesis 1 e 3 falou assim, e disse Deus haja luz, era a presença dele. Em outras palavras, eu estou chegando para trabalhar. E aí foi chegando aquele foco de luz, aquele facho de luz. Quando Jesus chega, também chega a luz. Você pode dar um glória aí? Oh, aleluia! Glória a Deus! Luz! Está entrando luz por essa câmara. Está chegando luz aí você. Luz, poder, aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Luz, com a presença do Senhor Jesus. Eu estou na luz porque Ele está aqui. E você? Na luz também? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mas não parou por aqui. Quando você lê lá em Gênesis 1, depois que brilha a luz, ele começa a dar ordem às coisas, as coisas vão aparecendo, não é? Pois é. Você sabe o que vai aparecer aqui? Vamos continuar lendo. Olha bem, Mateus capítulo 4, agora no versículo 17, ele começou a dizer, arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Versículo 18, Jesus ia andando junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos, chamados Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Você lembra que lá em Gênesis 1 e 2 também tinha água? Tinha trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha bem, trevas, água e o Espírito de Deus. Agora você vê uma região com trevas, você vê água, vê pescador e a luz, o Senhor chegando. Aleluia, aleluia, porque Deus é Espírito. Aqui ele tinha se feito carne. Aqui Jesus se fez carne, ele estava em carne. O Deus Todo-Poderoso tomou um corpo, Jesus, e agora ele estava presente. Agora ele estava chegando, dissipando as trevas, e tinha água, tinha pescadores. Aí o que ele diz? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as redes e seguiram-no. Como lá em Gênesis 1, ele começou a falar, haja isso, apareça isso, produza aquilo, e foi aparecendo, Agora ele chega e as trevas começam a se dissipar, e ele chega e vê João, amém, vê Pedro, vê o André, o irmão dele, falou, vem aqui, me segue, e continuou, peraí, não parou ainda não, olha aí, versículo 20, e andando, adiantando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, João e Tiago, num barco com seu pai, consertando as redes, também estavam na água. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus pairava no meio das águas, tinha treva, ele dissipou as trevas, tinha água, tinham pescadores, ele começou a tirar como que peixe,
tirar da água, aleluia. E num barco consertando as redes, olha o versículo 20 e 22. 22. E eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram-no. Então, Pedro, André seguiram Jesus. Agora, Tiago e João seguiram a Jesus. Onde eles estavam? Vamos voltar um pouco. Versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, bum! Raiou a luz. De onde vieram Pedro, André, seu irmão, João e Tiago, esses discípulos, apóstolos, vieram das trevas. Estavam nas trevas. Estavam nas regiões da sombra da morte. Mas Jesus chegou lá e os tirou da escuridão. Aleluia! Como te tirou das trevas. Amém. Chegou a luz e te tirou da escuridão, das trevas para a luz. Como me tirou das trevas, te tirou também, tirou Pedro, tirou André, tirou João, tirou Tiago e tantos outros, e tantos outros. Jesus está fazendo uma obra maravilhosa e eu estou aqui para te falar da luz, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o meu Senhor. Nosso Senhor, o Senhor da igreja, aleluia, o Senhor da IPUB, Jesus Cristo, este é, 1 João 5:20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aleluia, aleluia, aleluia. João capítulo 1, Evangelho, né? O evangelista de João, ele escreveu capítulo 1 falando que Jesus é a luz. Depois ele escreve uma carta também falando da luz. Ele fala assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica, te purifica de todo o pecado. Ele era a luz. O Evangelho de João fala que ele era e permanece, pois ele não muda, ele é a luz. Olha o que João fala. Capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, tá vendo? A luz resplandece nas trevas. Lembra que lá em Gênesis 1 e 2 tinha trevas, e disse o Senhor, haja luz, e a luz brilhou. Então, aqui em João 1 e 5 diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha bem o versículo 8, mas o versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que é Jesus. Ele é a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aleluia. Então, ele é a luz do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Pedro, irmão, irmã, talvez você não tinha pensado nisso, mas Pedro e André foram tirados das trevas, da região da sombra da morte. Tiago e João também foram tirados das trevas, da região da sombra da morte. Teve um dos discípulos, um dos apóstolos, que veio posteriormente aos 12. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo Atos 22. Vamos ler aí, Atos 22. Olha que maravilha. Quando ele estava dando testemunho diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo, os irmãos lembram que quando ele se converteu, ele viu uma luz muito forte e ele caiu por terra. Viu como é que Jesus é luz? E no meio daquela luz, ele ouviu uma voz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, no meio daquela luz, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E no meio da luz, aquela voz fala assim, eu sou Jesus. Jesus é
luz. Por isso que João 8:12 fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Mas olha o que quando Paulo está dando um testemunho, Atos 26, ele ouviu uma voz, versículo 16, mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr no ministério. Eu quero que você seja ministro. E ele diz mais, e testemunho tanto das coisas que tem visto, como aquelas que eu vou te aparecer ainda, eu vou te revelar ainda. E fala mais, livrando-te deste povo e dos gentios a quem te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas, irmãos, nós éramos das trevas, nós viemos das trevas, os gentios estão nas trevas. O Senhor Jesus falou com Paulo, olha, eu vou te enviar e você vai tirar eles das trevas e vai convertê-los à luz. Vou ler de novo, versículo 18. Para lhes abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Sabe o que o Senhor Jesus está falando com Paulo? Paulo, você vai lá, vai entrar nas trevas e vai tirar as pessoas que estão nas trevas e vai colocá-las na luz. Você vai lá tirar da mão de Satanás e colocar na mão de Deus. Aleluia! A fim de que recebam a remissão dos pecados. Desculpa, o que é a remissão dos pecados? É o batismo. Remissão dos pecados. Ele escreveu aos Colossenses 1, ele fala para a remissão dos pecados pelo seu nome. Então Pedro fala assim, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É a remissão dos pecados. Então você vai lá, vai tirar ele das trevas para a luz, da mão de Satanás para Deus e vai batizá-los em nome de Jesus para que os pecados deles sejam perdoados, remidos. E sorte entre os santificados pela fé em mim, fé em Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. A fé em Jesus. Eu preciso ter fé em Jesus e você também. Por isso que Jesus fala em São João, Evangelho de João 15, versículo 5, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. É fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, Paulo foi chamado para ir nas trevas e tirar as pessoas das trevas para a luz. Ir lá e tirar da mão de Satanás e colocar as pessoas na mão de Deus. E que elas recebam a remissão dos pecados e o batismo. Amém. Então o apóstolo Paulo foi chamado para tirar as pessoas das trevas. Então o pastor Jorge, que vos fala, também está aqui para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz, das mãos de Satanás para as mãos do Senhor Jesus Cristo. O seu pastor está aí para fazer a mesma coisa. Onde houver um impulpe, nós estamos lá, amém, entrando nas trevas e levando luz, para que a luz brilhe, porque Cristo deve brilhar na minha vida, na sua vida. Amém, aleluia. Nesse nosso Brasil que está numa densa, muito densa trevas. Tem muitas pessoas que já estão aí, olha, afundando dia após dia. E nós somos luz. Somos luz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora mesmo nós estamos atravessando um período de trevas, densas trevas. Muito medo, muito pavor. E medo do contágio, né, do coronavírus, do Covid-19. O medo de aproximar das pessoas. Se a pessoa tossir, se a pessoa, misericórdia, se a pessoa tiver com febre, as pessoas passam longe
Então nós estamos vivendo, não é só o Brasil, não é só na sua cidade, seu município. Veio uma densa, né, densas trevas no mundo todo. Mas nós somos luz. Jesus é a luz deste mundo. Então nós temos que brilhar, brilhar, pregar, anunciar e receber mais luz, mais foco de luz, mais luz. Irmãos, a luz, ela produz calor. Olha, eu estou aqui com luz, ó. Estou suando. A luz produz calor. Calor. Amém. Glória a Deus. E eles dizem que esse vírus não gosta muito de calor, né? Mas a luz produz calor. E Jesus falou assim, olha, é um sinal. Mateus 24, ele falou assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Isso é falta de luz, falta de calor. Por que está esfriando? Você pode ver que o fogo se aproxima do fogo e ele emite luz, ele produz calor. Então eu posso dizer que Jesus, ele é, amém, ele esquenta o ambiente. Você fica cheio do Espírito Santo, você sua. Tem pessoas que suam a camisa, fica todo molhado. O que houve? O que aconteceu? É luz, é intensidade, é poder de Deus. E Paulo, em Romanos 12, ele fala assim, sede fervorosos em espírito. Irmãos, uma água gelada, ela não está fervendo. Uma água fria não está fervendo. Uma água morna não está fervendo. Tem que aquecer mais. Tem que aquecer. E quando ela ferve, ela fica pulando. A vasilha treme. Tudo começa a balançar, não é verdade? Então Paulo falou assim, sede fervorosos em espírito. E outras palavras, receba mais luz, mais poder, mais poder. Por isso que em João, o Batista, em Mateus 3 e 11, ele falou assim, eu os batizo com água, mas vem um após mim, que é mais importante do que eu, maior do que eu, e eu não sou digno nem abaixando desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo, luz, poder. Não é à toa que em Atos 2, no dia de Pentecostes, cada um dos discípulos, eles sentiram um som como de um vento forte e impetuoso encheu o lugar e foram repartidas línguas de fogo sobre cada um deles. Um olhava para a cabeça do outro tinha labaredas de fogo, luz. E os irmãos sabem do final da história. Quase 3.000 almas. Houve um alvoroço na cidade. Irmãos, eu e você, aí em Pinhais, Governador Valadares, Minas Gerais, o Brasil, o mundo precisa de luz, haja luz, explodir, entrar em erupção como um vulcão, luz para abalar esse mundo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Luz produz calor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E na luz nós trabalhamos. E a luz dissipa as trevas. Então, nós fomos chamados para brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos chamados para brilhar. Luz para colocar, para fazer com as trevas, com a impiedade. Vai embora, corra, suma, desapareça. Você pode ver, quando liga o interruptor, o lugar está escuro, não dava para enxergar nada. Você ligou, brilhou a luz, acendeu um fósforo, um pavio, tudo brilhou. Tudo brilhou. Aleluia. Luz. Das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Aleluia. Então, nessa oportunidade, coisa maravilhosa, estarmos na luz do Senhor Jesus Cristo. Você é a luz, meu irmão, minha irmã. Então, você tem que brilhar. Antigamente tinha tantos hinos que falavam de brilha, né? Brilha Jesus, brilha a luz, né? Então, nós temos que brilhar. Aleluia.
Eu poderia dizer para os irmãos que nós precisamos de luz. Eu poderia dar um outro estudo falando sobre o capítulo 17 de Mateus, que fala da transfiguração. Os irmãos observam que Jesus leva Pedro, Tiago e João. Eles foram tirados das trevas, mas agora eles estavam na luz. Jesus então pega Pedro, Tiago e João e sobe com eles no monte, chamado Monte da Transfiguração. Você observa que quando Jesus está lá, a Bíblia diz que ele transfigura. O seu rosto fica como o sol, mais forte do que o sol, na maior força do meio-dia. E a roupa dele, o tecido não pôde conter o brilho, né? E brilhou tudo. E aí apareceu quem? Moisés e Elias. Como que Moisés conhecia o Senhor? Quando ele teve um encontro com o Senhor na sarça, era fogo. E do meio do fogo, o Senhor conversou com ele. Quando ele sobe no Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava, tinha fogo. Então Moisés conhecia Deus, o Jeová, o Senhor, não é isso? Adonai. Então ele conhecia o Senhor como fogo. E o Elias, que era chamado profeta do fogo, também eles conheciam o Senhor, o Criador, como fogo consumidor. Por isso que quando Jesus vai encontrar-se com eles, ele volta na forma original. Jesus, então, ele fica como aquela luz forte, porque Moisés só conhecia Deus por luz. Luz. Se Jesus vai conversar com Moisés com aquela roupa de carpinteiro, galileu, aquela pessoa com chinelo de, né, aquelas sandálias, se Jesus vai conversar com ele, com aquela roupa, aquele carpinteiro, então Moisés não conhecia o Deus Todo-Poderoso em carne. Moisés não conhecia o eterno Deus com uma roupa simples, um homem simples. Por isso que ele voltou na forma primeira, original, e brilhou. Tchum! Aí Moisés conversou com ele. Moisés conhecia Deus com luz, uma intensa luz. Por isso que nós pregamos que Jesus é Deus. Está aqui a prova. Mateus 17, ele volta na sua forma original e brilha e conversa com Moisés, e Moisés conversa, e conversando com o próprio Deus. Aquele que ele conheceu lá no Monte Sinai, ele conversa com ele. O Elias também conversa com aquela luz que não tem ninguém que consegue fitar com e consegue ver com perfeição, mas ele brilhou. Jesus é Deus. Pode acreditar e continuar acreditando. Jesus é Deus. Ele é a luz do mundo. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para reforçar isso. Para fazer com que, né, isso mesmo, nós possamos somar mais. Somar mais. Dia após dia. Aprender mais. Eu acredito que vocês estão recebendo mais luz nessa noite para brilhar mais no nome do Senhor Jesus Cristo. Disse Deus, haja luz. Aí aparece o Deus vivo que se fez carne e brilha nas trevas. E vem chamando os discípulos, tirando-os da luz. E agora, depois, eles vão para o mundo todo brilhando. Luz, uma tocha viva. Aleluia. Por isso que Pedro falou que nós somos pedras vivas. 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 E você? Tem brilhado? Você, irmão? Você, irmã? Tem sido uma luz forte? Tem brilhado nas trevas? Tem brilhado na sua casa, no meio da sua família? No trabalho, na escola? Eu sei que agora está todo mundo aí online. Alguns lugares estão flexibilizando para ter, né, trabalho, as pessoas voltando ao trabalho, outros ainda continuam fechados, cultos presenciais com redução, com todas aquelas restrições. É isso?
mas nós precisamos brilhar, e brilhar, e brilhar. Que nós possamos brilhar dia após dia. E é o desejo do meu coração. Aos irmãos aí da IPUB em Pinhais, aí no Paraná, nesse país, aqui na minha cidade, é que possamos ver tochas humanas, tochas brilhando na escuridão, chegando e dissipando as trevas, e que as pessoas possam chegar e olhar para você e falar assim, você é servo de Deus, não é? Alguém já disse isso para você? Que você é diferente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É a luz nas trevas. Lá em Atos 11, 26, lá em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Cristãos. E é dito que cristãos é pequeno, Cristo, igual a Cristo. Então lá as pessoas pareciam tanto com Cristo que as pessoas na rua começaram a falar assim, olha ali um Cristo ali, olha um pequeno Cristo, olha ele é igual a Cristo, aquele pessoal ali igual a Cristo. E Cristo é luz, luz, que você possa brilhar dia após dia em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro essa transmissão acreditando que contribuir, levando um pouco mais de luz para você. Eu termino esse estudo, encerro essa transmissão no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique na paz.